Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. São os trabalhadores que vão decidir, se querem ou não, o pagamento de metade do subsídio de Natal e de férias em duodécimos, ou seja, diluídos em 12 meses. Esta proposta do Partido Socialista foi hoje aprovada na Comissão do Trabalho e Segurança Social, que discutiu e votou na especialidade a proposta do Governo que prevê o pagamento em duodécimos de 50% dos subsídios no setor privado durante o ano de 2013. O Parlamento aprovou a 27 de dezembro a proposta do Governo do pagamento em duodécimos. Agora, e já com janeiro a decorrer, é hora de acelerar o processo para que a medida possa entrar em vigor já no primeiro mês e pagamento do ano. A votação final da medida acontece já na próxima sexta-feira em plenário. No final de 2012, muitas foram as empresas que pediram ao Governo celeridade neste processo que obriga a novos cálculos de tesouraria. Certo é que os funcionários do Estado recebem já este mês parte do subsídio de Natal. Nos privados, a medida avança se for promulgada em tempo útil. Cortar salários, subsídios e funcionários públicos é o que sugere um relatório do FMI que data de dezembro. Um dos setores mais afetados pelo fundo é o da educação. 50 mil professores estão em risco de serem dispensados. A sugestão é do Fundo Monetário Internacional e consta de um relatório divulgado pelo Jornal de Negócios com data de dezembro. O FMI recomenda ao governo português cortes mais profundos em várias áreas para alcançar os cortes de 4 mil milhões de euros na despesa necessários a partir de 2014. Cortar salários na função pública, pensões, subsídios de desemprego e outros apoios sociais, bem como o número de funcionários públicos, são algumas sugestões do FMI. O organismo considera que a forma mais fácil seria conseguir, na função pública, rescisões amigáveis e vai mais longe ao sugerir que após 2 anos na mobilidade especial, os funcionários sejam despedidos. O documento, que está já nas mãos do governo português, considera que algumas classes profissionais, como os polícias, militares, professores, médicos e juízes, têm demasiadas regalias e continuam a ser um grupo privilegiado na sociedade. No caso concreto dos professores, a dispensa de 50 mil permitiria uma poupança de 710 milhões de euros. O número de professores no desemprego duplicou em 2012 e as contas para 2013 destes profissionais parece que vão ficar ainda mais difíceis. Seguimos agora com a atualidade regional. Maturidade, competência e despolitização é o que pede Rui Rio ao Governo. Em causa a proposta de lei da organização do turismo, mas também o aeroporto e a verba em falta na sociedade de reabilitação. Para o autarca do Porto, as entidades regionais alargadas, previstas na lei, têm um caráter politizado e partidarizado. Rio falava no discurso da cerimónia que assinalou o 11º aniversário da sua primeira tomada de posse na autarquia. Ainda na cerimónia que assinalou os 11 anos de mandato de Rui Rio, à frente da autarquia portuense, o autarca responsável pela redução da dívida da Câmara criticou os políticos que choram lágrimas de crocodilo. Para Rui Rio, muitos ainda não pagam a tempo e horas aos seus fornecedores, defendem projetos financeiramente incomportáveis e alimentam ilusões. O presidente antecipou também a possibilidade de baixar o IMI este ano na Invicta. No orçamento da Câmara do Porto está prevista a redução da atual dívida à banca em 6.300.000 euros. Com o início do ano, aceleram-se os preparativos para mais uma edição de Fantasporto. O festival apaga este ano 33 velas da existência e prolonga-se de 25 de fevereiro a 10 de março. Sem ignorar a atual situação financeira do país e das famílias, a organização decidiu adiar uma semana o festival, com o objetivo de começar as competições internacionais dia 1. O dia em que, segundo Mário Dorminski, as pessoas têm dinheiro no bolso. 2013 traz 4 secções oficiais de cinema fantástico, a Semana dos Realizadores, a Orient Express e Cinema Português. Além destas, haverá um concurso entre escolas de cinema e uma secção não oficial, Anima-te, com anime e Porto em curtas. Os filmes premiados durante o festival serão exibidos a 10 de março.
Esta semana, o Teatro Nacional São João anunciou a sua programação para os 3 primeiros meses do ano. Uma programação marcada por 2 regressos ao palco de São João, os Artistas Unidos, do Teatro da Cornucópia, e o antigo diretor artístico Ricardo Paes, com a peça Sombras, estreada no Porto em 2010. Este ano, o teatro conta levar à cena 59 espetáculos, mais 8 que em 2012. Na apresentação fez também contas ao ano que passou. O Teatro Nacional recebeu perto de 80 mil espectadores, um crescimento de 12,6% face a 2011. Para já, incerto está a continuidade do atual mecenas do teatro, a Ana Aeroportos, que contribui com 200 mil euros por ano para a instituição cultural. Está a fazer um ano que a televisão digital terrestre chegou a Portugal. A DECO faz o balanço e garante que o resultado não foi o esperado. Tanto mais que as queixas ao longo de 2012 continuaram a chegar à DECO, principalmente pela fraca qualidade do sinal da TDT. Há um ano foi assim. Um ecrã a negro, uma imagem da TDT acompanhada do número para o qual se podia ligar para obter mais informações. Já passou um ano desde que a televisão digital terrestre chegou a Portugal. As mudanças foram muitas, mas segundo a DECO, o balanço não é de todo positivo. O balanço que a DECO faz não é um balanço positivo como esperávamos. O processo de implementação da TDT em Portugal conheceu alguns problemas e que ainda não estão, consideramos nós, totalmente resolvidos. A 29 de abril de 2009 começaram a ser emitidas as primeiras transmissões da televisão digital terrestre em Portugal. Mas os emissores começaram a ser desligados por fases, sendo que desde 2011 Alenquer, Cacém e Nazaré foram consideradas zonas piloto. O emissor de Palmela foi o primeiro a ser desligado. Seguiram-se numa segunda fase Açores e Madeira. E dia 26 de abril de 2012, o país passou pelo switch off. E a partir de então, apenas com um aparelho próprio se pôde continuar a ver televisão. Mas as dúvidas quanto aos descodificadores foram muitas e as principais dificuldades prenderam-se essencialmente com a falta de informação. Sentimos que houve aqui alguma falta de informação às populações, numa questão que diz respeito a quase todos nós, não é? Quase todos nós temos televisão em casa e, portanto, numa primeira fase podemos dizer que talvez a informação tardia. Esperava-se que a TDT permitisse aos clientes usufruir de uma melhor qualidade de imagem. No entanto, muitas foram as queixas que chegaram à DECO no decorrer de 2012, em causa a fraca qualidade do sinal. Mas não só. Também se esperava que o investimento permitisse ter mais canais disponíveis. As principais queixas têm a ver, por um lado, com a ausência de sinal em algumas zonas e, por outro lado, com um sinal insuficiente. Portanto, zonas que têm sinal, mas que não está ativo sempre, que depende das horas e, portanto, que não permite uma visualização correta. Em primeiro lugar, sentimos que houve aqui alguma falta de informação às populações, numa questão que diz respeito a quase todos nós, não é? Quase todos nós temos televisão em casa e, portanto, numa primeira fase podemos dizer que talvez a informação tardia. De norte a sul, a TDT marcou o arranque de uma nova era na televisão portuguesa. Seguimos agora com o habitual comentário neste Jornal Regional e comigo tenho o professor Agostinho Guedes, o representante da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos das Escolas Públicas. Professor, obrigada pela presença. Obrigado. Começamos com o tema do dia, este relatório de dezembro do FMI, que dá conta de 50 mil, é um número muito elevado, 50 mil professores que poderão estar aqui de alguma forma em risco de desemprego. Sim, na verdade é chocante, não é, o número. Desde logo leva-nos a repensar muita coisa, não é? Querer que uma entidade externa ao nosso país, que através de um relatório emite um parecer desses, revela logo à partida um desconhecimento profundo, não é? Porque nós, portugueses, que estamos no terreno, que vivemos no nosso pequeno Portugal, sabemos bem o que estamos a fazer e, de certa forma, dizer que é preciso despedir 50 mil é passar um atestado de incompetência a quem nos governa.
quer dizer que estamos a fazer algo muito mal, não é? E que está gente a mais a educar pessoas. Eu não acredito nisso, como diretor de escola e como professor, antes de mais, e como pessoa. Acho que, antes de tudo, é preciso cuidar da educação social. É preciso educar as pessoas, porque a partir do momento em que os pais começaram a trabalhar os dois ao mesmo tempo fora e que deixaram os seus filhos ao cuidado de outros, a escola passou a ser a grande mater responsável por essa educação primária. O principal educador, disse bem, concordo, é isso mesmo. E, portanto, não vejo de todo, não estou a pensar que o Estado, que este governo atual, venha a seguir essa regra só em prol de um combate a um déficit público, porque não é possível educar sem formadores. Este é o primeiro princípio. Eu não acredito que se dispensem 50 mil professores. Já muito se dispensou este ano com o corte de cabelo, quase um pente zero, que foi feito através de currículo com alterações de cargas horárias. Houve uma grande redução nas escolas públicas, porque nós defendemos a escola pública, acima de tudo, não é? Este é um princípio, porque eu acho que a educação é pública e devemos educar bem as pessoas e, portanto, dispensar 50 mil professores, eu acho que é um exagero, é uma atrocidade que se proferia ao país. Professor, esta primeira década do século XXI tem sido particularmente difícil para os professores. O que é que acontece para esta classe ser alvo de tantas medidas em tão poucos anos? Pois, essa é uma questão que está em análise e eu acho que pode ser um caso de estudo, de investigação mesmo, verificar até que ponto se diz que há professores a mais no ensino de Portugal. Nós não queremos pensar que alguém quer fazer mal aos professores, eles que são tão responsáveis como os médicos na saúde, pelo crescimento natural dos jovens que são pessoas adultas mais tarde e que precisam dessa formação, dessa retaguarda inicial. Nós, que estamos no terreno há muitos anos, eu já estou quase há 30 anos no ensino, verificamos que houve uma massificação enorme no ensino, não é? Os alunos, multiplicaram-se de tal forma a partir do 25 de Abril que há tanta gente no ensino que foi preciso formar pessoas e os professores são necessários. Não estamos a ver por que razão se está a querer dizer que há excedente do domínio do professor na escola. Não há. Eu acho que não há. Agora, se é por outras razões, nós não entendemos. Há várias formas de poder controlar isso da carga, da despesa permanente do Estado. Há muitas formas de o fazer. Ainda recentemente li um artigo sobre a Suécia, que é um exemplo que nós copiamos já há muitos anos. O próprio primeiro-ministro parece que não tem governanta e ele próprio passa as camisas e etc, e a sua roupa, e os deputados parece que até no gabinete tem lá um sofazinho de cama. Bem, se é assim, se é para ir por aí, vamos lá, mas todos temos que dar o exemplo, a começar, por exemplo, quem nos representa na Constituição da República através dos seus deputados na Assembleia Constituinte. Então, temos que começar por cima, portanto, de cima para baixo. Não são os professores que têm essa despesa brutal ao ponto de nos fazerem crer à população em geral que os professores estão a mais. E são eles os grandes gastadores e os responsáveis pela crise económica. Não são. Neste momento, e com professores no desemprego, o que é que pode fazer um professor que não arranje colocação no público? Quais são as saídas dos professores atualmente? Bem, os professores são licenciados e profissionalmente bem capacitados, não é verdade? Um professor hoje em dia pode ter várias saídas profissionais, depende da sua formação académica. No entanto, a sua capacitação académica e a sua formação inicial levam-o para vários quadrantes. No entanto, a sua vocação inicial é de ser professor, não é verdade? A sua dimensão e abrangência é tal que, com certeza, que ele, se não for dentro da escola para que foi vocacionado, poderá encontrar fora dela também um emprego, algo que o capacite e que o dignifique na sua profissão. No entanto, vejo com maus olhos o desaproveitamento nessa área e nessa vertente, porque se por um lado as universidades formam pessoas
com essa vertente vocacionada para o ensino, depois nós estamos a ver o retorno, não é, noutros quadrantes que não seja a educação. Portanto, estaríamos aqui a ter desperdícios enormes e de forma consciente. Então aí estaria de acordo com a FMI, haveria desperdício. Mas não é isso que nós vemos em Portugal, não é? Há eficiência na escola pública neste momento? Há eficiência, muita eficiência. E, aliás, com todos os constrangimentos recentes, com todos os cortes que tem havido, a escola tem sabido encontrar respostas adequadas àquilo que nos pedem com menos, digamos, com menos dinheiro, com menos recursos humanos. Para ver, é verdade, nós somos até, a própria Associação discutiu recentemente essa questão, que é de fazermos, se for possível, ou se houver necessidade de fazermos uma espécie de pacto com a escola privada, porque não? Mas sempre e acima de tudo a escola pública, ou seja, a escola privada viria sempre como um supletivo, como uma complementação àquilo que a escola pública não pudesse oferecer. E se houver necessidade, ainda mesmo assim, por parte da tutela do Ministério da Educação, em consonância com as linhas orientadoras do Estado, em prol da crise, do combate à crise e ao abaixamento do déficit económico do país, se for preciso fazer um pacto em termos de ainda racionalizar um pouco mais, encolher um pouco ainda, sei lá, o próprio currículo, repensá-lo, ver onde é que há gorduras, que está na moda dizer isso, não é? Se houver aqui uma gordurinha, algo que se verifique que não é tão importante assim, que justifica a sua continuidade, mas sem prejuízo globalmente na defesa da formação individual da criança. E esse corte das tais gordurinhas que poderão existir ou não no currículo de ensino, mas esse corte já não foi feito quando se acabou, por exemplo, com a formação cívica. Estou-me a lembrar da formação cívica, exatamente. Não foi feito já acompanhado, esse corte. É verdade, já se cortou aí, veja só. E agora já se cortou, por exemplo, no segundo ciclo, nos grupos de educação visual e tecnológica. Exatamente, EVT, passaram de 2 para um professor. Exatamente, ou seja, vamos pensar assim, politicamente falando, uma política educativa, das duas uma, ou o país, na sua Constituição da República, diz: nós queremos para a formação integral do indivíduo português esta linha orientadora de formação inicial, e então vamos cortar aqui e ali. O que é importante para nós? É só saber língua portuguesa e matemática? Como sabe, o nosso atual Ministro da Educação é muito apologista pelas vertentes, defende muito bem estas duas vertentes, não é? O conhecimento, acima de tudo, em língua portuguesa e matemática. Mas depois haverá outras linhas orientadoras de pensamento que dirão: bem, a filosofia também é importante. Não é verdade, refletir sobre aquilo que se faz e que se diz. A história e a geografia, porque não? Temos que conhecer o nosso passado, não é verdade? Conhecer o nosso relevo interno e depois pela Europa e etc. e pelo mundo, conhecer o mundo. Enfim, questionamos tudo outra vez. Mas que haja coragem política e deixemos de andar à volta de um problema que não existe quanto a nós. Digo mais uma vez. Os professores que estão no sistema não estão a mais. Veja-se, todos os anos, eu dou o exemplo pela minha escola, por exemplo, temos lá um conjunto de professores ditos de quadro, que já não há mais essa figura, não é? Acabou. Os futuros, por força do próximo concurso que vai acontecer, vai vincular professores, mas não por tempo definitivo. Já vamos falar sobre esse concurso. Para ter uma ideia. Mas todos os anos a escola tem necessidade de recrutar mais professores. Então há gente a mais no sistema? Não há. Senão não haveria essa necessidade. É isso, professor Agostinho. Estamos de resto, o Ministro da Economia, numa reação a esta notícia do Jornal de Negócios, diz que este será um dos vários contributos que vão ajudar o Governo a decidir onde cortar nesta refundação do Estado. Contam, por exemplo, ser chamados para um processo, ou um possível processo negocial que tenha que ver com cortes na educação? Sim, a Associação estará com certeza expectante nessa vertente negocial e com certeza que dará a sua opinião se for chamada a isso, não é verdade? Mas sempre numa posição, digamos que global e de conhecedora do verdadeiro sentido do que é a formação individual da pessoa. E, portanto, não é porque, por força de um corte, de uma necessidade de corte orçamental,
que irá dizer cortes aqui e ali cegamente. Não, será sempre com grande clarividência, na verdade, porque não podemos, digamos que, anular formação inicial só por a troco de uns milhões que estejam a fazer falta aqui ou ali. Eu acho que educação... Estas são verdadeiras medidas que têm efeito no futuro e nos cidadãos do futuro deste país. São estruturantes numa sociedade. A educação, saúde e depois outras coisas a seguir, mas educação e saúde é fundamental. Passamos para o nosso segundo tema, que de resto nos leva à educação e nos leva a uma medida anunciada no fim de dezembro pelo Ministro da Educação, que falava num concurso que o professor Agostinho já referiu, um concurso com 600 vagas, agora para o início do ano. Será que fica de alguma forma comprometido? Será que a palavra do Ministro aqui poderá voltar atrás ou não lhe parece? Acha que este concurso é mesmo para acontecer? Sim, nós acreditamos que o Sr. Ministro tem consciência plena daquilo que está a dizer, sabe muito bem o que quer e com certeza que vai cumprir e vai honrar aquilo que decidiu e aquilo que já disse. E foi aprovado em Conselho de Ministros. Foi aprovado, exatamente. Nós estamos convencidos que sim, é por aí e o Sr. Ministro tem consciência e sabe muito bem que se queremos um bom ensino e continuar a dizer que em Portugal há uma boa formação inicial, nas escolas portuguesas, o Sr. Ministro vai lutar por isso, estou convencido que sim, e não estou em crer que vai honrar esse passo que se predispôs a dar e que brevemente teremos boas notícias até para muitos dos nossos colegas que já estão há muito tempo no sistema, já temos colegas que neste momento estão em situação de contratados, que não estão ainda com qualquer vínculo, que já têm 17, 20 anos de serviço, veja só, para ter uma ideia do drama que se está a viver no país, não é? Imagino que isto se passava com os médicos, ou com os juízes, não é? Esperar 17 ou 20 anos para criar alguma estabilidade, não é? Porque nós quando estamos a trabalhar, no mundo laboral é assim, se temos alguma sensação de estabilidade, de vínculo, eu esqueceria até aquilo que nós, professores mais antigos, temos, aquele quadro de nomeação definitiva, mas aqueles professores que agora fossem chamados e ouvissem a designação, você foi colocado por tempo indeterminado e a gente entende, enquanto durar a necessidade, não é? Porque se o posto de trabalho se extinguir, deixamos de ter essa certeza. Mas já seria alguma coisa. E esses 600, espero que sejam mais, que o Sr. Ministro venha até a alargar o leque de vinculação para mais de 600, porque o país, digamos, não perdeu crianças, ainda tem. Estatisticamente pode dizer-se que daqui por 10 anos ou 15 dada a regressão demográfica, a pirâmide já está muito invertida, que possa haver essa necessidade de cortar, mas que nos próximos anos ainda teremos essa necessidade. Quando me falou há pouco, este concurso será, então, estas 600 vagas para ingressarem nos quadros, mas quando falamos aqui em quadros, estamos a falar em que condições, professor Agostinho? Em vinculação por tempo indeterminado, ou seja, o professor deixa de ter um vínculo como até agora era feito, até as últimas colocações que existiram, até 2009, que era por nomeação definitiva, não é? Ou seja, o professor vinculava, apanhava um lugar na primeira parte do concurso, que em junho, são colocados as listas sempre por volta de maio e junho. E este vai ser antecipado? Este vai ser antecipado. E os professores diziam, finalmente apanhei um lugar, ou seja, era dado como de nomeação definitiva, ou seja, era professor até à reforma. Se nada acontecesse em contrário. Agora, não. Segundo a nova lei de trabalho, a lei 12A, e com uma outra que complementa esta, deixa de haver esse vínculo definitivo e passa a haver uma vinculação por tempo indeterminado. Isto é, mais uma vez, enquanto durar a necessidade de posto de trabalho. Isto passa-se com os professores e com os não docentes também. Não é um pouco a precarização da profissão e da escola? Na verdade, como dizia exatamente, mas não me contrariando, pois. Ou seja, quanto mais certeza houver do posto de trabalho, eu acredito, porque antes de ser professor também trabalhei noutras áreas, e acredito que sabemos que está garantido um posto de trabalho, nós parece que temos uma outra motivação
uma motivação acrescida no dia-a-dia. Se sabemos que estamos por algum tempo, por um tempo de incerteza, não sei, psicologicamente pode afetar-nos no rendimento laboral. Mas haverá várias interpretações sociológicas, os sociólogos sabem disso, explicarão melhor que eu. Mas estou convencido que, havendo mais certezas, há mais vontade de investimento pessoal naquilo que se está a fazer no dia-a-dia. É verdade. Agora, acredito também que quem governa tenha uma outra visão e, na sua ação, possa considerar que criar vínculos definitivos pode ser prejudicial. Pode criar algum prejuízo ou embaraço para o Estado. E embaraço, chegando ao ponto dos excedentários, como nós sabemos, em certas vertentes. Aconteceu como no Ministério da Agricultura e noutras áreas públicas em que há excedentes, não é? E continua a haver excedentes. Professor, enquanto diretor de uma escola, sente que os pais, os encarregados de educação das crianças, revelam uma maior preocupação com as medidas que vêm a lume de vez em quando, como foi o caso das possíveis propinas no secundário, do aumento das propinas no ensino superior, revelam já preocupação quanto à continuidade dos seus filhos na educação? Sim, obviamente. Eu próprio tenho um filho no ensino superior e reconheço que digamos que há um acréscimo de responsabilidade, e a começar pela financeira, na económica. Pois claro, eu sou apologista da formação semi-pública, semi-gratuita, eventualmente. Quem quer estar no privado, sim senhor, respeita-se. Quem quer estar no privado sabe que vai ter que pagar na totalidade. Mas quando estamos a falar de escola pública, e é nesse papel que estou aqui hoje também, escola pública, defesa total pela escola pública, nós devemos fazê-lo com esta consciência. Quanto mais razoável for o custo que se paga na escola pública, melhor para todos nós. Porque aí é chamado o Estado, e o Estado tem essa grande responsabilidade, segundo a Constituição, não é verdade? De dar a formação inicial para todos ao menor custo. E é isso que nós pretendemos continuar a defender. Se há necessidade daqui e ali se contribuir, mas isso tem que ser globalmente, tem que ser a sociedade toda, não pode ficar ninguém de fora, todos têm que contribuir, seja através do IRS, seja através de contribuição mínima, apenas simbólica, que se todos nós pagássemos €1, imagine, somos não sei quantos milhões, €1 para a educação. Veja só o bolo que não era, para ajudarmos todos, sei lá, para a ação social escolar. Se o Estado pedisse a todos os portugueses no início do ano letivo €1, €2, então não era uma medida interessante. Esse bolo seria repartido ou seria aplicado para as tais respostas sociais com que nos deparamos no dia-a-dia, aqui e ali. E não são poucos. Mas quem diz no básico, diz no ensino superior. São, de facto, medidas e pontos para pensar a escola no futuro e a escola pública de futuro. Exato. Professor Agostinho Guedes, foi um gosto tê-lo neste Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E em nome da Associação. Tá bom? Nós agora seguimos com as previsões do tempo para amanhã. Só o Alentejo e o Algarve escapam à chuva prevista para quinta-feira. De resto, aguaceiros fracos em todo o território. Quanto à temperatura, 15 graus de máxima para o Porto, 17 para Lisboa e 18 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.